Deus abençoe. Vamos orar e vamos para o nosso devocional. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia lindo que o Senhor nos concede, pela noite tranquila de descanso que o Senhor nos proporcionou. E nós apresentamos ao Senhor essa live de oração. Todos que vão estar aqui, Senhor, que sejam abençoados, que a palavra, Senhor, que for liberada seja inspirada pelo Senhor e que o seu nome seja glorificado. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio e faça conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Bom dia a todos. Eu queria convidá-los nessa manhã a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, apenas os 3 primeiros versículos. Diz assim, Hebreus 12, de 1 a 3, tá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que está tão perto de nós e nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui por enquanto. Interessante que ele inicia aqui falando de uma nuvem de testemunhas, né? E muitos de nós somos incentivados a ter cuidado com essa nuvem de testemunhas. E muitos de nós somos ensinados pela religião, pelo sistema, a dar bom testemunho para a nuvem de testemunhas. E muitas vezes nós vivemos uma hipocrisia. Nós nos preocupamos com a nuvem de testemunhas, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós estamos mostrando para essa nuvem de testemunha. Então, o que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã é que mais do que fitar os olhos para quem nos rodeia, para a nuvem de testemunha, para a multidão, nós precisamos olhar para Jesus. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que existe sim uma nuvem de testemunha, mas que nós precisamos deixar para trás, né, todo o embaraço, tudo que nos impede e o pecado que nos rodeia. Então nós precisamos nos preocupar, na verdade, com a nossa vida, né? E é óbvio que se eu e você fitar os olhos em Jesus, na carreira que nos é proposta, né, de acordo com o chamado, com certeza essas pessoas que estão nos observando, elas vão ter fome e sede de Deus. Elas vão olhar algo de bom em nós e vão querer também seguir a Jesus, trilhar o mesmo caminho. Mas o que eu gostaria que você refletisse é que a nuvem de testemunha, a multidão que nos rodeia e nos observa, não precisa e não pode ser o foco. O foco tem que ser Jesus. E aqui o autor de Hebreus está dizendo que nós precisamos considerar que Jesus suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, aquilo que atrapalhava, aquilo que apontava para eles, né, para os pecadores, estava sobre ele, né, a maldição estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele fez tudo isso para que eu e você não se enfraqueça e nem desfaleça os nossos ânimos. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Então o nosso foco precisa ser Jesus sempre. Nós temos uma carreira, nós temos uma corrida, né? E o alvo é Cristo. E aí, se eu e você focar no alvo, se eu e você lutar contra aquilo que a nossa carne deseja, se eu e você renunciar dia após dia, porque se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Então o que Jesus está dizendo? Para ser meu discípulo,
para me seguir, para trilhar essa carreira, né? Para iniciar essa corrida, você precisa todos os dias pegar a sua cruz. Cruz é instrumento de morte. Então, todos os dias eu e você precisa negar a nossa vontade. Todos os dias eu e você precisa renunciar à nossa carne. Como diz o autor de Hebreus, né? Aquilo que nos traz embaraço, né? O pecado que nos rodeia precisa ser rejeitado, precisa ser renunciado. E aí, se eu e você fizer isso, nós vamos seguir a Jesus e trilhar o mesmo caminho. E interessante que o texto diz que depois que ele enfrentou tudo isso, ele se assentou à destra do trono de Deus. Tem uma recompensa no final. Nós temos um destino que foi trilhado por Jesus. Ele nos chamou, ele nos vocacionou. E ele é o caminho para que eu e você possa chegar a esse destino. Ele que nos direciona para que eu e você possa chegar nesse destino. E um dia estar com Ele à destra do Pai. E um dia estar com Ele como reis e sacerdotes. E um dia estar com Ele vivendo uma eternidade, né? Adorando e exaltando o Senhor junto com os seres celestiais, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso destino. Eu não sei o que você pensa para o futuro, mas ontem nós lemos que se eu e você, né, tem uma expectativa apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Nós precisamos olhar para o nosso destino, e o nosso destino não é aqui. Jesus disse que nós não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos, somos forasteiros. Mas é bem verdade que enquanto estamos aqui precisamos testemunhar. Enquanto estamos aqui precisamos ser discípulos. Enquanto estamos aqui no caminho, caminhando no caminho, com o caminho, nós vamos encontrar uma nuvem de testemunha, como diz o texto. E Jesus disse que nós precisamos pregar o Evangelho para todos eles. E aí, o que ele está dizendo aqui é que mais do que pregar, mais do que falar, nós precisamos viver. Porque muitas dessas pessoas que estão nessa nuvem de testemunho, elas não vão à igreja, elas não vão ler a Bíblia, elas vão olhar para mim e para você. Então eu e você somos a Bíblia que talvez essa nuvem de testemunho nunca irá ler, mas ao olhar o nosso testemunho, ao olhar o nosso caráter, ao olhar a nossa fome e a sede da presença, da vontade de estar servindo ao Senhor, elas vão identificar uma palavra poderosa que está atuando através de mim e de você, e elas vão passar a seguir. E aí nós vamos batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Nós vamos ensiná-las tudo aquilo que nós temos aprendido, né, para que elas possam trilhar o mesmo caminho e chegar no mesmo destino. Então existe a nuvem de testemunha, não foque nelas. Foque no seu relacionamento com Deus, foque em Cristo, e aí, focando em Cristo, você vai renunciar tudo aquilo que não agrada ao Pai, e essa nuvem de testemunho será impactada pelo seu testemunho. E aí deixa eu te dizer algo. O autor de Hebreus está dizendo que nós precisamos deixar para trás aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos embaraça, né? E o pecado que está tão perto de nós e nos rodeia. Muitas vezes nós não conseguimos avançar nessa caminhada porque nós ficamos presos ao nosso passado. E temos um adversário das nossas almas que ele fica nos apontando o tempo inteiro mostrando, né, o quanto nós erramos, o tempo inteiro mostrando que nós não somos dignos de estar na posição onde nós estamos, dignos de ser chamado de filho, dignos de continuar caminhando, né, trilhando esse caminho que Cristo deixou para que eu e você chegasse ao destino, que é uma eternidade, e o Senhor está nos convidando a esquecer o passado. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra diz isso. Então, tudo se fez novo, é tudo. Mas o passado muitas vezes bate a nossa porta para nos impedir de chegar no nosso futuro, que é o céu, né? Que é estar numa eternidade com Jesus. E Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele nos ensina algo muito relevante.
diz assim, Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses e compartilhando conosco nesta manhã, porque a palavra ela se renova, a palavra é viva e a palavra é para nós também. E ela não volta vazia, porque ela é de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, que ele não julga já ter alcançado, apesar de estar num nível muito maior, um nível de intimidade muito maior do que o nosso. Eu creio, o apóstolo Paulo foi um exemplo, né? É até hoje, né? É alguém que você pode se espelhar, alguém que foi homem suficiente para bater no peito e não dizer, não olha para o homem não, olha para Cristo, porque o homem erra. Não, ele bateu no peito e disse, olha para mim, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então é alguém que nós podemos nos espelhar. Ele está dizendo que ele nem julga que já ter alcançado, mas ele está dizendo o seguinte, que ele prossegue para o alvo, né? E o alvo é Cristo. Ele está aqui testificando, né? Validando aquilo que o autor de Hebreus, que eu creio que seja o próprio apóstolo Paulo, mas eu não posso afirmar, né? Não está registrado o nome do autor, mas pelas palavras, pelo perfil, eu creio que o autor de Hebreus é Paulo, mas ele está dizendo exatamente isso, que nós precisamos nos ater a Cristo. Ele é o nosso alvo, nós precisamos prosseguir para o alvo e esquecer o passado. Esquecer o passado de maneira que nós possamos deixá-lo, né? Porque aquele que se arrepende e deixa o pecado, esse alcança misericórdia. E não é simplesmente esquecer, né, o que fez lá atrás e permanecer fazendo porque esqueceu o que fez. Não, aqui ele está dizendo o seguinte, não olha para trás não. Eu dei um exemplo esse dia sobre a direção, né, e cabe aqui esse exemplo. Você está dirigindo, o retrovisor é importante, você precisa olhar para o retrovisor como referência, somente para saber de onde você veio, se tem alguém que está muito próximo e pode causar um acidente, para que você possa sair e ele passar, já que ele está com pressa, e você permanecer em segurança. Mas o que nós precisamos prestar atenção na direção é no para-brisa, porque o nosso destino está à frente. Na nossa vida é a mesma coisa, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Existe um alvo, o alvo é Cristo, e Cristo já trilhou um destino para mim e para você, e ele é o caminho. Então vamos seguir a Cristo. Se você ficar olhando para trás, você vai se desviar do caminho. Se você ficar olhando para trás, você pode sofrer um acidente. Se você ficar olhando para trás, você não vai chegar ao seu destino. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esqueça o passado. E a Bíblia diz, né, para você que se arrependeu e deixou e alcançou misericórdia, que o Senhor se esqueceu do seu passado. Então, quem é você para ser melhor do que o seu Senhor? Se Deus esqueceu o seu passado, nós não podemos ficar desenterrando ele, a não ser que seja como referência, para olharmos para ele e não voltar a cometer o mesmo erro, para olhar para o passado e identificar que o que nós estamos vivendo hoje é consequência do passado, né, e mudar o nosso posicionamento. Seria isso. Então, o alvo precisa ser Cristo. E aí o apóstolo Paulo fala aqui sobre corrida, o apóstolo Paulo fala aqui sobre meta, o apóstolo Paulo fala sobre destino, sobre um caminho, né? E aí o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, ele fala sobre a corrida que na verdade é diferente da corrida que nós conhecemos aqui, de uma competição. E infelizmente, em nosso meio, nós vemos pessoas competindo umas com as outras. Pessoas buscando títulos e passando uma por cima da outra, ferindo umas às outras, não discernindo o corpo, não entendendo, né, que são membros do mesmo corpo, que se um membro tiver ferido, todo o corpo vai sofrer, todo o corpo vai padecer. Esse é o sistema, né? Esse é reflexo da religiosidade, né, do sistema eclesiástico, e nós lutamos contra isso, porque nós pertencemos a um reino e não a um império. Nós temos um só Senhor, entendendo que a igreja é dele, as ovelhas são dele, tudo é para ele. Nós apenas temos um
chamado, como estava aqui no primeiro versículo. Apenas temos uma vocação, né? Um propósito para chegar a um destino. E aí ele diz assim, ó, na primeira carta do capítulo 9, versos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Em outra versão diz que padece, que perece, né? Uma coroa que vai acabar. Nós, porém, uma incorruptível, ou seja, nós corremos atrás de uma coroa que é eterna, uma coroa que é de uma outra esfera. Pois assim eu corro, não como uma coisa incerta, assim combato. Não combato apenas no ar, esmurrando o ar, nem uma outra tradução. Antes subjugo o meu corpo. Em outra tradução diz esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O sistema, né, nos mostra uma corrida onde as pessoas correm para que um só ganhe o prêmio. Um só ganha o prêmio, e essa coroa é uma coroa que perece, é uma coroa que vai se acabar, que o ferrugem vai comer. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos prosseguir para o alvo. E nessa corrida, nós precisamos o tempo inteiro renunciar. É o que eu disse aqui anteriormente. Que nessa corrida nós precisamos esmurrar o nosso corpo. Não é correr socando o vento sem um propósito. Porque nós temos um adversário, que é o adversário das nossas almas, sim, mas também nós temos um adversário muito poderoso, tanto quanto o adversário das nossas almas, que é o eu. Então nós precisamos esmurrar esse corpo, nós precisamos neutralizar esse corpo, essas vontades, para viver a vontade de Cristo, que é o alvo. E o apóstolo Paulo está dizendo que nessa corrida aqui, né, nós podemos correr juntos. Nessa corrida aqui, diferente da corrida que o sistema, que a religião, que a igreja, que o mundo oferece, esse mundo que nós não pertencemos, né, nessa corrida não vence quem chega primeiro. Nessa corrida vence quem chega ao destino. E só tem como chegar ao destino através de Jesus. Jesus está dizendo, para trilhar esse caminho, para vir após mim, tem que negar a si mesmo. É isso. Negar a si mesmo é esmurrar o seu corpo, como o apóstolo Paulo está fazendo. Então, se você quer chegar ao destino que Jesus trilhou para você, ele é o caminho. E para segui-lo no caminho, eu e você precisamos renunciar à nossa vontade. Assim como o apóstolo Paulo esmurrar a nossa carne. Por quê? Porque nessa corrida nós não vamos vencer sozinhos. Nessa corrida tem uma nuvem de testemunhas que vai nos acompanhar, como o primeiro versículo. E o apóstolo está dizendo que ele esmurra o seu corpo, né? Que ele neutraliza a sua vontade, pregando a palavra no caminho, para que no final ele não seja reprovado e não chegue ao destino. É isso que nós precisamos entender. Mais do que levar uma multidão ao destino, nós precisamos também entrar no destino que Deus trilhou para nós. Nós temos um chamado, nós temos uma vocação, nós temos que dar bom testemunho, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma, perder a nossa família, perder a nossa salvação? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Existe uma nuvem de testemunhas, sim. Nós não podemos fitar os olhos nelas e elas serem prioridade. Não, a prioridade é Cristo. Elas vão olhar Cristo em nós e vão nos seguir para trilhar o mesmo caminho e chegar no mesmo destino. Mas no meio do caminho, nós precisamos entender, né, que nessa corrida nós não vamos chegar sozinhos. Então nós precisamos ajudar uns aos outros a chegar lá. Mais do que ajudar os outros, nós precisamos também vigiar as nossas ações, vigiar as nossas vontades, renunciar aos nossos desejos para que possamos chegar ao final, né, e entrar também nessa terra, entrar também nesse lugar que o Senhor está reservando e preparando para nós. E para fechar e começarmos a orar aqui pela lista,
a palavra, né, em Isaías, o profeta messiânico, está nos ensinando, né, que se porventura durante essa caminhada, durante essa corrida, durante essa renúncia, durante essa luta constante da carne com o Espírito, durante as dificuldades que você vai ter ao ouvir a multidão, você pode se cansar. E muitos cansados param, muitos cansados retrocedem, muitos cansados são feridos e acabam dormindo e acabam morrendo espiritualmente. Isaías capítulo 40, versos 29 e 31, nos lembra algo para aquele que está cansado, que o Senhor dá força ao cansado, multiplica a força dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que nós aprendemos aqui com Isaías? Que nesta caminhada, se eu e você correr com a nossa força, correr com a nossa expectativa, correr com aquilo que nós achamos que é o correto, correr com as nossas estratégias, mesmo sendo jovens, nós vamos nos cansar e vamos nos fadigar. Mesmo tendo o histórico de atleta como o presidente Bolsonaro, nós vamos nos cansar e nós vamos nos fadigar. Com isso nós vamos parar, com isso nós vamos nos enfraquecer e com isso nós vamos retroceder. Isaías está dizendo aqui que os que esperam no Senhor, ou seja, eu e você, precisa esperar o comando, a direção de Deus para continuar caminhando e caminhar no lugar certo, com a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Ele é o caminho. Então, se eu e você espera nele, se eu e você lança as nossas expectativas e a nossa ansiedade nele, nós vamos correr e não vamos nos cansar. Nós vamos ser direcionados a lugares mais altos como águias e poder enxergar de uma maneira mais ampla, né? Da maneira que Deus enxerga o nosso destino. Na nossa expectativa, a nossa visão ela é limitada, mas na expectativa de Deus, nós vamos enxergar como águia, e nós vamos enxergar longe, nós vamos enxergar o destino que está muito próximo. Então pegue toda a sua ansiedade, toda a sua expectativa, lance no Senhor, entendendo que você tem um alvo. O alvo é Cristo. Ele já está preparando um lugar maravilhoso para que eu e você possa viver eternamente com Ele. E se eu e você lançar nossa ansiedade nele, nossa expectativa nele, Ele vai renovar a minha e a sua força nessa manhã para que possamos continuar caminhando, correndo, prosseguindo e não se cansando, não se fadigando e mais do que isso, arrastando uma multidão de nuvens de testemunha para chegar conosco. Porque nessa corrida nós não vamos chegar sozinhos. Vence quem chega e Deus quer usar a sua vida para arrastar toda a sua família para estar com Cristo na eternidade. Deus quer usar a sua vida para arrastar todos os seus amigos para a eternidade. Deus quer usar a tua vida para usar todos os seus seguidores nas redes sociais para estar nesta corrida e chegar ao destino e viver uma eternidade com Cristo. Esse é o propósito, que essa palavra possa queimar aí no seu coração para que você venha entender o propósito e entender que no reino de Deus, né, Ele conta com você para que o inferno seja saqueado e você possa declarar: eu e a minha casa serviremos a Deus. Seja abençoado nesta manhã, que essa palavra possa te edificar e se te edificou, compartilhe com uma outra pessoa que também precisa ouvir essa palavra nessa manhã. Amém? Nós vamos orar, vou pedir a Dani que esteja orando. Você que entrou aí agora, né, não está ciente do propósito dessa live de oração. O propósito é nos edificarmos juntos como o corpo de Cristo. Somos membros do mesmo corpo. Tem pessoas aqui que não congregam na mesma comunidade de fé que nós pastoreamos, mas pertencem ao mesmo corpo, servem ao mesmo Senhor, né? E nesse corpo o cabeça é Cristo, aquele que nos direciona, aquele que é o caminho. Então, se você entrou aí e não está ciente de como funciona, né? Nós oramos, nós meditamos em uma palavra na nossa devocional às 8 da manhã
e nós temos uma lista, qual nós estamos orando por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão desempregadas, pessoas que têm causa na justiça. Então, o objetivo inicial é orar pelas pessoas que estão positivadas com Covid-19. Mas a lista foi crescendo, os pedidos foram aumentando e nós entendemos, né, que servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou nós imaginamos. Então, se é uma live de oração, uma sala de oração, e orar é conversar com Deus, por que não colocar diante dele todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, para que ele possa nos ajudar? Então, se você não teve tempo, ou não estava ciente, não conseguiu colocar o nome na lista e a sua causa, ore conosco nesta manhã e apresente diante de Deus a sua lista. Porque quando estivermos orando, nós vamos orar pela lista que está na igreja. Nós entendemos que a igreja não é uma placa denominacional. Então eu tenho a convicção que Deus tem levantado guerreiros de oração no mundo. Então a igreja tem levantado muitos membros, né, em todas as partes do mundo, clamando e intercedendo por vidas. Então nós apresentamos todas essas listas diante de Deus e a sua lista será incluída. Tá bom? Então, coloque aí a sua lista diante do Senhor e Deus vai honrar a sua fé e o nome dele será glorificado. Amém? A Dani vai estar orando e depois eu vou estar encerrando aqui para que possamos ter um dia de bênção aí e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Dani? Amém. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã. Não podemos nos esquecer de te agradecer. Sim, Pai. Pelo ar que respiramos. Se deitamos e levantamos, Sim, é a permissão vinda do Senhor. É o Senhor que cuida de nós todos os dias e nos permite, ó Pai, que possamos acordar. Obrigada, Pai, pelo teu amor, cuidado e bondade Muito de todos obrigado, os Jesus. dias e sempre. Deus, que colocamos diante do Senhor todas as enfermidades, Sim, Pai. tudo aquilo que possa tentar nos parar em nós e aqueles que estão à nossa volta, que tem um propósito de estarmos aqui, orando por aqueles que estão, Deus, nos hospitais, orando por aqueles que estão nesta hora enfermos, Senhor, orando por aqueles que estão precisando, Senhor, de uma oração, de um pedido, de um clamor, de uma cura, Deus, de um socorro, Pai, de um agir do Senhor. E nós cremos, unimos a nossa fé nesta manhã, unimos as nossas orações nesta manhã com fé, com certeza, que nós colocamos em Ti, no nosso Pai eterno, Sim, Deus Pai. de amor e bondade, Senhor de milagres e maravilhas. Nós cremos neste Aleluia. Deus em quem servimos. Pai, nós colocamos todos os enfermos, todos os necessitados, todos aqueles, ó Deus, que estão positivados com o Covid, Deus, todos aqueles que precisam, Senhor, respirar, todos aqueles que estão tendo alguma reação, complicação, Deus, nesta hora. Pai, Tu sabes, ó Pai, vai de encontro a cada um que tem colocado os pedidos nesta hora, cada um que está levando o pensamento, a oração a Ti nesta hora, Te pedindo com toda a fé, com toda a confiança, Deus, de um parente, de um familiar, de um amigo, de um vizinho, de um primo, Deus, de um pai, de uma mãe, Senhor. Toma agora em Tuas mãos, Senhor, e vá de encontro à necessidade dos Seus filhos, Pai. Vá de encontro, Deus. Toca, Deus, naqueles que precisam ser tocados, Deus. Usa os médicos, Senhor, enfermeiros, Deus, a cada um da área da saúde, Deus, que está se colocando à disposição em cuidar daqueles que precisam, Senhor. Usa eles, ó Pai, para cuidar, Deus, para agir na vida de cada um. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem os seus anjos que possam acampar em volta, Deus, dos hospitais, em volta dos leitos, ó Deus, em volta das camas, em volta dos quartos, Senhor. Vá, Deus, enviando os seus anjos nesta hora, Deus, para que possa, Deus, acudir, para que possa agir, para que possa ver, Deus, uma melhora, para que possa ver, Deus, um milagre, Deus, naqueles que precisam.
Toma cada um em tuas mãos. Toma cada enfermo em tuas mãos. Senhor, nós cremos no teu agir. Nós cremos que essa pandemia irá acabar. Nós cremos que dia após dia irá diminuir. Nós cremos que menos pessoas serão contaminadas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Nós estamos aqui unindo a nossa fé, a nossa oração, com a certeza, Deus, que tudo isso vai passar, que tudo isso vai melhorar, que menos pessoas irão ser infectadas, Deus, internadas, para a honra e glória do Senhor, Pai. Cuida do teu povo, cuida do teu Brasil, cuida da tua nação, cuida de São Gonçalo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, já crendo, ó Deus, que o Senhor está fazendo para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos. Amém. E amém. Amém, Jesus. Nós concordamos com a oração feita pela sua filha e cada um servo do Senhor que está online agora, ó Deus, ou em uma outra oportunidade recebendo este link, ó Pai, dessa transmissão. Pai, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, o Senhor se faz presente. E nós somos mais do que 2. Então nós nos alegramos nesta manhã, porque aonde o Senhor se faz presente, milagres acontecem. Amém. Onde o Senhor faz presente, Pai, o ambiente muda. Amém. E nós já podemos sentir esse ambiente, essa atmosfera, a sua presença. Ó Pai, ainda que o Senhor não fizesse nada, nós já somos gratos pela sua presença. Amém. Mas nós cremos num Deus que é abençoador por excelência. Nós cremos num Deus que ama ter relacionamento com os filhos. Ó Pai, é nessa fé que nós clamamos ao Senhor. Ó Pai, que tudo aquilo que foi pedido pela tua serva, ó Pai, se torne realidade, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor agora visite cada leito, cada enfermo, Deus, e derrame uma unção específica, uma unção de cura, de restauração. Amém. E que essas vidas se levantem. Amém. E se levantem novas vidas para a glória do seu nome. Amém. Fortes, restaurados, ó Deus, e glorificando o seu nome. Creio. Que a ciência não explique, Senhor, mas reconheça que algo diferente aconteceu, que reconheça que receberam um milagre nesta manhã e que possamos, ó Pai, no futuro próximo, aliás, ainda hoje, ter um retorno, feedbacks de pessoas que foram curadas, que tiveram a sua saúde restauradas. Ó Pai, como nós mencionamos no início, nós temos uma lista, ó Deus, com muitas causas. Sim, e nós, como homens, somos limitados. E ainda que lêssemos cada uma dessas causas, iríamos nos esquecer e ser injusto com algum irmão ou alguma irmã. Então, Paizinho, nós queremos apresentar não só essa lista que temos em mãos, mas as listas que estão nas mãos dos teus servos aí nas suas casas. A lista, ó Pai, que estão com cada membro desse corpo espalhados pelo mundo, apresentar diante de Ti e pedindo ao Senhor, clamando como igreja ao Senhor, sara a nossa terra. Amém. Clamando ao Senhor, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo, ó Pai, que precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Ó Pai, nós abrimos mão, sim, Pai, das nossas vontades, dos nossos desejos, pedimos perdão, ó Deus, pela nação, pedimos perdão, Senhor, pela igreja, pedimos perdão pelos nossos pecados individuais e pedimos ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, sare a nossa terra, sare a nação brasileira, sare o mundo, ó Pai, e em nome de Jesus, que o Senhor venha neutralizar de uma vez por todas, Paizinho, por amor, ó Pai, a nós, esse vírus que tem assolado, ó Pai, a nossa nação, que tem destruído famílias, pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pelo seu cuidado. Nós somos gratos a Deus pela sua graça, por tudo que o Senhor tem feito. E em nome de Jesus nós te agradecemos nessa manhã. Amém, Jesus. E amém. Amém, queridos. Amém. Que Deus abençoe, tenha um dia de bênção, né? Que essa palavra queime aí no seu coração e possa te transformar assim como tem transformado a nós. Amém. Tá? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família nessa manhã. Que Deus vos abençoe. Tá bom? Amém.